dando continuidade a série de vídeos aqui para instalar o Echolink no Raspberry Pi. Aqui eu iniciei novamente o download do Raspbian GS, a imagem ISO offline. Eu iniciei novamente o download porque no vídeo anterior vocês viram aí que o arquivo que eu havia baixado corrompeu, né? Então aqui ele está me dando aqui, estou usando o uTorrent para fazer o download. Nessa taxa de download aqui é aproximadamente 3 horas para concluir. Claro que como a internet aqui é compartilhada via Wi-Fi, olha, a TV tá assistindo filme via pela internet, o outro tá ali no YouTube por ali e tal, então tudo isso aí conta para essa demora aqui, tá bom? Mas ele é realmente bem mais rápido que o download normal. Prosseguindo, no último vídeo eu mostrei para vocês aqui algumas imagens a respeito do Raspconfig, tá? Como se fosse um painel de controle ali, de onde você gerencia alguns recursos de hardware do equipamento, como memória, pode fazer overclock, dentre outros aí, tá bom? É recomendável que a gente acesse essa seção e aprenda um pouco mais sobre ela, tá? Porque lá tem algumas configurações interessantes que podem nos ser úteis para a utilização com o Echolink, tá bom? Então nós vamos acessar esse recurso e não vou me aprofundar muito nele, tá? Mas aquilo que eu achar que é importante eu vou passar alguma explanação a respeito, tá bom? Para o vídeo não prolongar muito, não ficar muito demorado e cansativo para vocês acompanharem aí, tá bom? Então tudo isso aqui nós encerramos essa parte de download de Raspbian, nubes e imagens, e agora vamos partir para a parte prática no Raspberry, tá bom? Essa é a última parte antes da gente começar a instalar o Echolink, que no caso é o SVX Link, tá bom? Então vamos lá, vamos partir para a prática. Lembrando que eu mostrei para vocês nos últimos vídeos como entrar lá no terminal e usar o comando sudo raspconfig. Sudo é o super usuário, no caso é o usuário root, que tem permissão para acessar esse raspconfig aqui, tá bom? É um utilitário de configuração aí, somente ele tem essa permissão. Então a tela eu vou fazer diferente, não vou estar filmando com o celular, até porque o áudio fica um pouquinho baixo, né? E a qualidade da imagem não acompanha bem, tá bom? Então vou fazer diretamente aqui no computador e vocês podem fazer aí diretamente no Raspberry de vocês. Mais tarde, mais lá na frente, eu vou estar fazendo um vídeo unicamente para estar mostrando aí onde vocês podem conseguir essas peças, tanto o Raspberry como o case, o dongle Wi-Fi e outros acessórios aí, tá bom? Então vamos lá para a prática agora. Ok, então aqui no terminal nós vamos precisar digitar o comando que nos vai dar acesso ao utilitário de configuração, e precisamos do privilégio do super usuário para fazer isso, que é o usuário root. Para isso, toda vez que um comando precisar de acesso de super usuário, utilizamos o comando sudo. O sudo tem que vir sempre na frente de um comando quando ele precisa de um super privilégio, e o comando é raspconfig. Aí não, está digitado errado, aí não vai. Ok, o comando é raspconfig. Esse comando precisa de um privilégio de super usuário, então informamos o usuário sudo, porque eu estou logado com o usuário pi. Pode ver aí que está na frente, na letra verde, tá pi@raspberry pi. Pi é o meu usuário, tá?
o usuário com que eu estou logado aqui, o usuário padrão quando você instala o sistema. Ok? Então preciso de um privilégio, estou utilizando o comando sudo. Ok? Essa é a tela do utilitário. Essas opções aí, elas estão numeradas seguindo uma ordem, e essa ordem ela não está assim por acaso, tá? É recomendável, por exemplo, eu utilizei um cartão de memória de 8 GB, classe 10. A classe eu já expliquei que é para quando você for gravar arquivos, baixar coisa da internet. Então essa classe tem a ver com a transferência de dados. Quanto maior for a classe, mais rápido os dados podem ser transferidos para gravado para o cartão ou tirar do cartão para outra mídia, tá bom? Então, se eu estou utilizando um cartão de 8 GB e eu gravei o sistema operacional no cartão, mas o sistema operacional ocupou ali, vocês devem se lembrar, se vocês correrem as imagens anteriores, que ele ocupou ali coisa de 6.000 ou 5.000 megas. Então ainda tem algum espaço sobrando ali que não está sendo utilizado pelo sistema, tá? O que isso vai acarretar? Mas lá na frente eu posso precisar de espaço e não vou ter. E fazer isso depois vai demorar muito mais tempo. Por quê? Porque o cartão vai ter muito mais conteúdo. Então é recomendável que a primeira coisa que você faça é ir na opção 1 e expandir o sistema de arquivos. Expand File System. Aí, ó. Tá bom? E aí como é que você navega aqui? Usa sempre a tecla Tab no teclado aí, ó. Ela vai navegar entre as opções. Entre o menu, que vai de 1 a 0 aí, a opção Select e a opção Finish. Ok? Quando você estiver no menu, você usa as setas para cima e para baixo no teclado. Ok? É assim que você navega aqui dentro. Então, para selecionar a opção, basta a tecla Enter. Dá um toquinho na tecla Enter. Ok? E aí ele está me dando uma informação que as partes são e etc e tal, vai ser redimensionado e por aí vai. Aí eu clico em OK. Até rápido, provavelmente porque o exemplo que eu estou utilizando aqui é aquele cartão que eu utilizei na vídeo aula da instalação do Nubes. Ok? Outra coisa, tem formas de você acessar o Raspberry remotamente, tá? Por exemplo, se o Raspberry estiver dentro de uma caixa hermética, no alto de uma torre, alguma coisa assim, não vai dar para você estar indo lá toda vez, desconectar e ligar um teclado, alguma coisa desse tipo, tá? Você vai precisar, tipo, por exemplo, de um acesso remoto. Ele tem um acesso remoto nativo, que é o acesso SSH, tá? Que dependendo da distribuição ela pode vir ativada ou desativada. Mas em qualquer das situações, se você for utilizar o acesso remoto, você precisa definir uma senha para o usuário, que no caso aí é o usuário pai, tá? Como é que se faz isso? Você vai até a opção 2, Change User Password. Aí ele vai dizer aí, ó, que você será perguntado e sobre uma nova senha que você deverá informar. Aí ele está dizendo, ó, digite a nova senha Unix. Vou colocar aqui 1, 2, 3. Aí digite novamente a senha Unix. 1, 2, 3. A senha foi alterada com sucesso. Aqui não tem para onde você correr, tá? Essa opção aqui sempre vai ser em inglês, ok? E sempre eu recomendo que você faça a opção 1 e a opção 2. A opção 3, ela Boot Options, são as opções de boot. Vocês devem se recordar que assim que foi instalado o sistema operacional e ele carregou na tela, ele apareceu uma imagem lá
Por que que isso ocorre? Por padrão, muita gente não gosta de Linux desde os tempos remotos, porque Linux é um sistema operacional criado por hackers, para hackers e por aí vai. Para ele ganhar mercado, a gente, vamos dizer assim, que os desenvolvedores precisaram tornar mais amigáveis. Quem conhece a época do Kurumin, por aí vai. Então, o usuário, ele não, para digitar a linha de comando, ele tem uma certa preguiça, entendeu? Tem um medo, um receio. Então, criaram um ambiente gráfico para que ficasse mais fácil. Então, o Raspberry, na verdade, o Raspbian, ele tem algumas formas de se fazer boot, e dependendo da utilização que você vai dar pro equipamento. Por exemplo, B1 console, essa é a primeira opção de boot. O que ele vai fazer? Ele vai logar, mas ele não vai aparecer aquela área de trabalho do desktop. Ele vai ficar num prompt de comando, como se fosse um servidor, onde você vai ter que digitar o usuário e depois a senha para ele logar. Só que detalhe, depois que ele logar, ele não vai aparecer o desktop. Entendeu? Ele não vai aparecer o desktop, ele vai ficar naquela tela preta onde você vai interagir por meio de comandos. Sendo que lá vai ter um comando que você pode digitar para ele abrir o desktop. Ok? A segunda opção é o B2 Console Auto Login. O que ele faz? É semelhante à primeira opção, só que o login é suprimido, ou seja, você não vai precisar digitar login e senha. Ele já vai entrar, você já vai poder começar digitando comandos lá, tá bom? Minha recomendação: tem gente, eu sou técnico em informática, né? Então tem gente que de repente chega para mim assim: ei, meu notebook aqui aconteceu alguma coisa e eu não sei a senha. Como é que tu não sabe a senha, rapaz? O computador é teu, tu não sabe a senha? É porque eu ficava em autologin. Então é mais ou menos isso, essa segunda opção, tá? Ele vai ter um login e uma senha que você definiu lá na opção 2. O login é pai e a senha tá lá, você definiu, mas você esqueceu. E aí é complicado, tá? Mesmo que ele não peça o login, a senha na segunda opção, vai ter algumas funções que ele vai pedir a senha. E aí, se você não souber, vai ficar difícil, tá? A terceira opção, que é a B3 Desktop, ela é parecida com a primeira opção B1. A diferença é que na terceira opção você vai ter uma área de trabalho, vai ter os ícones para você clicar, tudinho lá bonitinho, tá? E a B4 Desktop Auto Login é semelhante à B2, tá? Você não vai precisar colocar o login e senha, assim como a B4 você vai colocar um login e senha, só que lá já vai ser tudo em ambiente gráfico, vai ter lá um local para você digitar, aí você vai mexer com o mouse, etc e tal. Ou seja, a B3 e a B4 vai ser em ambiente gráfico, a B1 e a B2 é em ambiente de terminal, console, tá? Só funciona teclado lá, tá ok? Então aqui eu não vou nem alterar nada, eu vou deixar da forma que tá, ok? A quarta opção, para vocês entenderem bem, é Wait for Network at Boot. O que ele faz? No momento em que está dando boot, em alguns vídeos anteriores, ou pelo menos em um, eu falei que há um script padrão de instalação que exibe na tela, quando o boot está sendo feito, o teu endereço IP, tá? Então essa quarta opção aqui, ela faz o seguinte: ele só permite que o teu computador conclua o boot se ele receber um endereço IP. Se de repente acontecer algum problema na rede, ou romper um cabo de rede,
ou se você está conectado pelo Wi-Fi e aí acontecer algum problema, ele não vai acontecer o boot, ou se acontecer ele vai demorar bastante. Então eu sinceramente não recomendo ativar essa opção, é tanto que por padrão ela vem desativada. Aí a gente se pergunta, né, mas por que coloca uma função que... Mas enfim, deve ter alguma utilidade aí para alguém. A quinta opção, essa aqui faz todo sentido. Quem conhece o Windows aí já ouviu falar do painel de controle e opções regionais, lá onde você coloca o idioma do teclado, define o idioma de onde você está e por aí vai. Aquelas opções que inclusive vão ter efeito lá no Excel e outras coisas aí, né? Aqui no Raspberry ele tem um Excel já padrão instalado junto com o sistema operacional, tá? Não é o Microsoft Excel, tá? Mas ele vem lá com editor de texto, planilha eletrônica, um lá tipo PowerPoint e por aí vai. Então aqui nas opções de internacionais, que é essa quinta opção aqui, primeiro você vai definir o seu local no I1. Esse I que vem na frente aí é de internacional, ok? Change local. Ué, não foi? Demorou um pouquinho, hein? Ok. Essa lentidão aí mais à frente a gente vai ver como melhora. Aqui tem o que nós chamamos de ISO. Esses ISO aqui tem a ver exatamente com a acentuação de caracteres, tá? Por exemplo, se você utiliza um ISO lá em inglês, por exemplo, pode acontecer de que você crie um script, por exemplo, em Python, e lá tenha caracteres acentuados, C cedilha por aí, esses caracteres vão ficar meio estranhos aí, tá bom? Então, aqui, por exemplo, eu vou... Esse AR que tem aqui de Argentina, eu vou localizar alguma coisa aqui, PT de português com BR. Essa é uma parte que você deve ter bastante atenção, porque você pode deixar o sistema maluco. Você pode ver que por padrão o TF8 já está ativo, né? Então no Brasil a gente utiliza principalmente o ISO 8859-1, que também é uma codificação utilizada em páginas de internet, e o TF8. Essa parte aqui está demorando um pouquinho. Aqui a tecla Page Up e Page Down no teclado, elas servem para pular mais rápido aí, tá? Vocês podem utilizá-las. Então, por exemplo, você está no Brasil, certamente você vai configurar isso aqui como PT-BR. Se você está em Portugal, você vai colocar aí PT. Eu estou na letra O. Opa, cheguei na letra P. PL, PT, BR. Ó, observem aí, ó, PT, BR. Aí a barra de espaço ele marca. Eu vou marcar aqui, ó, PT, BR, UTF-8. Tá bom? E como eu falei aí, se tiver em Portugal, marca PT, o ISO, né? E aí tem vários países aí com idioma
e português aí, né? Aqui já é russo e tal, não se aplica a nós, pelo menos a mim. Então, após isso, a tecla Tab, seleciona o OK, dá Enter, e aí ele vai instalar os pacotes de idioma. Primeiro, ele pergunta qual deles eu quero definir como padrão. Então, eu seleciono aqui o pacote de idiomas padrão para o sistema, vai ser, lá estava nenhum, né? Vou marcar PTBR e UTF-8. É o seguinte, o UTF-8, para os caracteres com acento eles e C cedilha, por exemplo, o A com tio, o E com tio e outras acentuações, para elas saírem no UTF-8, por exemplo aqui, ó, C cedilha, é preciso você, no lugar do C cedilha, colocar um código que seja equivalente na tabela SCSI, tabela ACSI, TA1, TA2, tá? Então, você tem que colocar um código equivalente para que ele seja exibido aqui. Isso aqui é o UTF-8. Eu vou deixar o genérico mesmo, PTBR, deixar ele como padrão para todo o sistema. Tentando não deixar o vídeo muito prolongado, mas são algumas informações que servem para dar uma luz para você simplesmente não fazer por fazer sem saber o que está fazendo. É até poético isso, né? Mas tem gente que faz isso, né? Faz, mas não sabe o que está fazendo, e quando acontece alguma coisa errada ele não sabe sequer, não tem sequer uma ideia do que ele possa ter feito errado, porque fez por fazer sem saber o que estava fazendo, né? Fez como um macaco, né? Só imitou. Ok, de volta às opções internacionais, tem a segunda opção do menu 5, que é a zona de fuso horário. É importante você definir. Tem muitas coisas que é importante ser feito, mas muita gente não faz, tá? Aqui, por exemplo, nós estamos na América. Dá Enter. Depois você vai procurar aqui. Apareceu Belém. Tem algumas cidades aqui. Fortaleza. Vou atrás da minha cidade. Se não tiver, ela aqui vai ter porrada. Opa, apareceu aqui. Aqui, rapaz, cidade mais perto do sol. Tá o sol, tem uma porta depois da porta da norte. De vez em quando esquece aí, a porta entreaberta pega fogo aqui. Eita, tá aí, selecionamos Manaus, ok. Então, tudo isso aqui já está definido, questão de horário de verão, essas coisas já sabe que não tem pra cá e por aí vai, entendeu? Então você só precisa fazer isso. Depois, voltamos novamente nas opções internacionais. E aí precisamos definir o layout do teclado. Por que isso? É simples. Se você tiver um teclado aí, embora você tenha colocado o teu idioma como português, mas o teu teclado ele pode ter um layout que não é português. Por exemplo, teclados que tem o C cedilha,
ou ele é o layout é português de Portugal, ou ele é ABNT, e a ABNT tem a ABNT1 e a ABNT2, tá? Teclados que não tem o C cedilha, geralmente ele tem um layout dos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos tem o layout Dorvac, e na maioria dos casos é os Estados Unidos Internacional. Então aqui eu vou marcar o genérico de 105 teclas, corresponde à quantidade de teclas, e aqui ó, vem a disposição do teclado, é justamente um layout que define se ele é um teclado português, se ele é um teclado, sei lá, russo, esperanto e outros que tem por aí. Aqui o teclado que eu estou utilizando é aquele que vocês viram no primeiro vídeo lá, ele não tem o C cedilha, ele é um teclado com layout Estados Unidos Internacional. Então ele não tem aqui. Eu vou em outros. Aí ó, país de origem do teclado. Não é. Vou usar aqui PJUP. Todo esse menu ele fica em ordem alfabética. A exceção é quando ele está numerado. Se ele não tiver numerado, ele fica na ordem alfabética. Então ó, inglês. Tem vários inglês aqui ó. Observem aí que tem vários países de idioma inglês, e a disposição das teclas pode variar para cada um deles. Então esse aqui eu tenho certeza que é Estados Unidos Internacional. Eu vou marcar aqui ó, o Yes. Agora aqui pegou, hein? Eu não sei qual é essa opção aqui. Eu ainda não tinha configurado ele. Simplesmente inspetável e usável. Então vou marcar esse aqui, alternativo internacional. A tecla para funcionar como Alt GR no teclado, qualquer teclado hoje em dia, do lado direito da barra de espaço existe uma tecla Alt e tem outra do lado esquerdo. Do lado direito é a Alt GR. Ela tem uma função para acessar aquelas teclas que tem mais de 2 símbolos, tá? Se você olhar aí, por exemplo, no número 2, por exemplo, deve ter um arroba em cima dele, e embaixo tem o número 2. Lá do lado dele, do lado do arroba, deve ter um outro número 2. Só que ele não é o mesmo número 2 que está embaixo, ele é um número 2 menorzinho. Então para acessar ele você usa essa tecla Alt GR, tá? Então esse meu teclado aqui, ela não tem. Eu vou simplesmente marcar como não tem. Tecla Compose também não tem. E aqui tem um atalho que, por exemplo, se você tiver no aquele ambiente de console que eu expliquei anteriormente, e você quiser acessar o desktop, você vai digitar um comando que eu vou até falar aqui, que é Start X, ou seja, Start X. Aí ele vai abrir o desktop, o ambiente gráfico. Se você quiser sair do ambiente gráfico, basta você utilizar uma combinação de teclas, que é essa daí, ó, Ctrl Alt Backspace. Ok? Aí ele vai terminar o servidor de X. Então está desativado e eu vou ativar agora.
ele está gravando as informações no arquivo update-rc.t. Ok, mais uma opção na internacionalização, que é configurar o país do Wi-Fi. Porque quem tem um roteador Wi-Fi em casa vai perceber que quem se preocupa com isso, né, para ter um melhor rendimento, eu acho recomendável fazer isso. Ir nas configurações do roteador Wi-Fi e definir as configurações do país. Porque é igual uma TV quando você compra. Quando você liga lá pela primeira vez, uma TV digital, por exemplo, ela vai perguntar se você está no norte, está no sul, no sudeste. Por quê? Devido ao magnetismo da Terra. As ondas Wi-Fi são ondas magnéticas, ondas eletromagnéticas. Então, quando você define o país que você está, significa que o teu adaptador ali, o teu equipamento, ele vai trabalhar de uma forma mais otimizada para a região onde você está. Isso aí já foi feito um estudo, todo um estudo a respeito. Então os países ali, eles têm um código ali para você estar configurando. Eu já estou selecionando aqui, ó, o Brasil. Ok, o Wi-Fi foi configurado para o Brasil. Isso aqui ele grava num arquivo, tá? Ok, a sexta opção é para ativar a câmera. Mas essa câmera aqui é uma câmera que se compra na internet e ela tem um cabozinho flat que você espeta num soquete que tem lá no Raspberry. Essa opção aqui eu não vou nem entrar e ela vai estar desativada mesmo por padrão e vai permanecer desativada porque não tem essa câmera. A sétima opção é adicionar o equipamento ao Rastrack. O que é isso? É como se fosse um levantamento de estatística para saber os equipamentos, os Raspberry que tem ativos no mundo. Então ele é bem simples de se fazer, tá? Vai precisar de internet para isso. Primeiro, você vai colocar aqui a tua identificação. Ok, o teu nick lá pro Rastrack. Confirma e aí você vai colocar o teu e-mail. Para o que a gente vai fazer, implica alguma coisa? Não, nada demais. Mas aí seria interessante sabermos aí a quantidade de pessoas que estão utilizando aí o Raspberry, tá bom? Tem como ver isso aí pelo site. Ok, ele já foi aqui, ele está dizendo aqui, ó. Pressiona Enter para continuar. Tem que ficar atento a esses detalhes aí, viu? Overclock. Aqui está uma parte interessante. Ok, aqui é um alerta de risco. Todo overclock ele implica em risco para o equipamento, tá? Trabalhar com ele além da capacidade pode danificar o equipamento. Mas se não fosse seguro, não estaria disponível aí. A segurança quem faz é o usuário, o dono do equipamento. Por exemplo, aqui ele está perguntando aqui qual o nível de overclock que eu desejo escolher. Aqui ele está nenhum, ou seja, ele está utilizando o sistema de forma padrão, ou seja, com um processador de 700 MHz ARM, 250 MHz de Core e 400 MHz de SDRAM, ou seja, a velocidade da transferência de memória é em 400 MHz. Ou seja, se a memória tem 400, ela transfere no máximo 400, em uma frequência de 400 MHz, e eu tenho um processador que transfere a 700, ou seja, eu tenho uma folga ali de 300, né? Mas aí eu tenho 250 MHz de core, já ficou só 50, tá bom? Tem ali uma segurança. Aí eu venho para o modesto aqui, que aumenta, tudo ele aumenta, né?
Mas em que? Na frequência de trabalho do processador. Observe que ele vai trabalhar sempre no processador. Poucas vezes ele vai forçar ali o tráfego de memória. Às vezes ele puxa mais memória porque o processador está sendo forçado a trabalhar mais rápido. Ok? E aí o turbo aqui, ó, quer dizer, 1000 MHz, ou seja, 1 GB. 1 GB é o que trabalha hoje ali o Raspberry Pi 3. Esse Raspberry que eu estou utilizando nesse exemplo, nos vídeos, é o Raspberry Pi B+. Ok? Então, eu nem vou mexer nisso aqui, que é outra coisa interessante para você saber se é necessário fazer overclock ou não. Olha, para o Echolink, no Raspberry, não é necessário. No máximo, você utiliza o modo console, tá? E ele já vai ganhar um desempenho enorme, porque ele não vai ter um ambiente gráfico. O ambiente gráfico consome memória, tá? Então, se ele não tem gráfico, ele não precisa de muita memória, vai ter mais memória disponível para as funções. Apesar de que, se você estiver utilizando ele com ambiente gráfico, também não vai pesar, porque ele é muito leve. Vai pesar se você estiver utilizando o Echolink no ambiente gráfico e quiser abrir planilha, abrir internet, aí realmente não vai ter condições. Ok? Então, overclock eu não vou mexer. Opções avançadas. Essas opções avançadas aqui é o seguinte: se a tua tela, na primeira opção, pode ver que começa com A, que é a de Advanced, ok? Overscan, ele é uma opção para você tem escolhas lá, tipo, se a tua imagem ela não tá boa, tá distorcida, tem alguma coisa acontecendo aí fora do comum, você vai lá no Overscan e modifica, testa outra configuração aí, ó. Aí ele tá perguntando se eu quero habilitar a compensação. Tá, já tá habilitado aqui, ele já tava na verdade. Aí a segunda opção, hostname. Hostname é o nome do host, ou seja, o nome do equipamento. Host implica aquilo que está ligado a uma rede, é um host. Então o nome dele, vocês vão ver aqui que está Raspberry Pi. Ok, olha, ó, Raspberry Pi. Vocês lembram lá que naquela linha de comando estava escrito pi@raspberry Pi? Ou seja, estava escrito pi, o arroba significa at ou do ou da, Raspberry Pi, tá bom? Significar que é o pai do Raspberry Pi, ou seja, o usuário do equipamento Raspberry Pi. Ok, então nem vou mexer aqui. Se você tiver numa rede de computadores, você for ver os equipamentos que tem na rede, vocês vão ver lá um Raspberry Pi. Você pode dar qualquer nome para ele, tá? Aqui, ó, Memory Split. Aqui ele está marcando 64. Aqui é uma coisa que é interessante ser utilizar também, é como uma forma de overclock. Se você está utilizando uma aplicação, essa aplicação ela precisa de memória, você tem que ver a documentação da aplicação. E quando você roda essa aplicação, ela fica muito lenta, tá? Então pode ser que ela está consumindo a memória que não está disponível para ela. Então aqui é uma seção onde você determina, você separa um espaço de memória para ser utilizado pela GPU. A GPU tem a ver ali com o processador, tá? Então observe que o Raspberry B+, ele tem meio mega de memória, tá? Ele tem ali, ó, 512 de memória, e aqui está disponível aqui para eu escolher até 256, ou seja, metade da metade, tá? Se a minha memória é 512, ele está disponibilizando para mim aqui escolher até metade dela. Aqui eu não vou mexer,
tá? O Ecolink roda tranquilo aí sem mexer nisso aí. Outra opção que tem por aqui, sim, o SSH. Eu falei para vocês que vocês precisariam modificar, criar uma senha de usuário, do usuário pai, para vocês acessarem remotamente. O SSH, marca aqui. Aí, ó, ele está perguntando: você deseja habilitar o servidor de SSH? Sim. Ok. No seu aí talvez ele venha desativado, porque que eu acessei antes e ativei, tá? Então, você vai conseguir acessar o SSH por meio de um programa de acesso remoto. Vou dar um exemplo para vocês, um programa chamado PUT, que o programa PUT, tá? Nesse programa, para você acessar o teu Raspberry com SSH, primeiro você vai descobrir o IP dele, e aí você vai colocar o endereço IP dele aqui, 192. etc, 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 tá? A porta, quando você escolhe aqui, ó, já tem SSH marcado aqui, ó. Observe que quando você seleciona aqui, ele modifica. O SSH por padrão é 22, a não ser que você altere no seu Raspberry. Se você não alterou, ela vai ser 22. E aí você clica em Open. Na hora que ele vai te fazer uma pergunta, vai aparecer uma tela para você, você vai marcar em sim, se for a primeira vez que você acessa. Ele só está perguntando se você deseja realmente conectar aquele host. Clica em sim. Na próxima tela ele vai te pedir o usuário, a ID do usuário. Você vai colocar lá pai. Aí ele vai pedir a senha. Você vai colocar a senha que você definiu lá. E aí você vai estar naquele prompt, naquela tela preta, tá? Que é o modo de console. O SSH é para acessar o modo de console. Vai estar naquela tela preta que você vai estar digitando os comandos, igual como você digitou lá o sudo respconfig. Ok? Esse é o SSH. E aí, agora, a partir dessa versão, por exemplo, no Raspbian Wheezy, não tinha essa opção VNC. Tá? A partir do GES apareceu essa opção VNC. O que ela faz? Ó, tá desativado, eu vou ativar. Ó, aí ele está ativando aqui o VNC Server X11. Pronto, tá ativo. No Raspbian Wheezy, a gente tinha que instalar manualmente a opção para acesso remoto com ambiente gráfico, que não tinha, tá? Agora significa o quê? Que você vai conseguir acessar ele com o programa VNC. Por exemplo, tem o VNC Viewer na internet, tem outros aí até no Android, que você poderá acessar o VNC, ver a área de trabalho do VNC sem precisar estar com o cabo HDMI ligado numa TV ou num monitor, tá? Ele faz a mesma coisa que o SSH, só que aí no SSH não tem ambiente gráfico, no VNC tem, tá bom? Aí o restante aqui eu vou pular logo para cá, pro áudio, que é o que interessa. Essas outras opções aqui são mais pro Raspberry Pi 3, tá? E mesmo assim elas não vão ter nada a ver com o que a gente vai fazer aqui. O áudio eu mostrei lá para vocês, eu mencionei em um vídeo que o áudio ele pode ser automático. Por exemplo, se eu estou ligado no pino jack, ele vai identificar que eu estou conectado ali e vai mandar o áudio pelo pino jack. E se eu estou com um cabo HDMI, ele vai identificar que eu estou com cabo HDMI e vai mandar pelo cabo HDMI. Isso aí é o que faz a opção 0, que é a que está selecionada. E tem a 1, que é para ele sempre mandar o áudio pelo pino jack, independente da forma que eu esteja conectado. E a mesma coisa para o HDMI. Eu vou deixar aqui como alto, e até porque isso não vai fazer diferença nenhuma, porque a gente vai instalar uma outra configuração de som para o Ecolink. Isso aqui não vai fazer muita diferença não, mas se você um dia for instalar, por exemplo,
COD, que é um centro de mídia, tá? Onde você assiste ali Al Jazeera, vídeos, filmes e etc. No COD, você pode colocar ele numa TV com cabo HDMI e controlar ele, por exemplo, com o controle da TV, né? Você liga lá e aí tem várias portas HDMI, você seleciona uma delas com o controle e aí aquela porta, vamos supor, tem na porta HDMI 1. Lá está o Raspberry com o COD instalado. Quando eu entrar lá, você vai usar o controle e você vai selecionar controlar o COD totalmente usando o controle da TV, tá bom? Então eu vou deixar aqui como tá, não vou nem mexer, ok? No final só temos aqui o About e o Rasp Config, informações a respeito dele, tá bom? No final vem Finish. Ele pode pedir para você reiniciar, e isso, ó, reiniciar depois de tudo isso aí, e aí confirma, tá? Reinicia e a gente vai para o próximo vídeo, onde nós vamos começar a instalação do SVX Link. Vai ser um vídeo com muitos passos, porque podemos fazer a instalação de forma manual, utilizando um aplicativo que eu já desenvolvi, está na web, e tem um outro que eu estou desenvolvendo utilizando um script, tá bom? Então nós vamos fazer da forma metendo a mão na massa, para que você aprenda como é que faz, aprenda onde encontrar as informações, tá bom? Não tem que ter medo do inglês, tá bom? E a gente se encontra aí no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.